Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa do First Popcorn e bom, hoje eu vim falar um pouco sobre estudos na quarentena. Particularmente os meus estudos na quarentena, né? O que tá acontecendo na minha vida acadêmica neste momento conturbado de pandemia. Bom, eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe, mas ano passado foi meu terceirão, né? Meu ano de vestibular, eu fiz o Enem, eu passei na faculdade que eu queria, pro curso que eu queria, que no caso é biomedicina. E eu ia começar esse ano no dia 16 de março, que foi justo a segunda-feira em que tudo parou por conta do coronavírus. Eu literalmente só pisei na minha faculdade 2 vezes. Uma foi no dia da pré-matrícula e a outra foi no dia da matrícula. Então, assim, eu não tive nem a chance de começar o curso de fato. E, como a minha faculdade é federal, as faculdades federais, pelo menos aqui do Rio, não adotaram EAD. Então tá tudo parado mesmo, sem aula oficialmente, nem nada do tipo. Eu fiquei um tempo sem fazer nada, até que em meados de março, o meu professor de cálculo mandou e-mail pra gente e em meados de abril, meus professores de anatomia mandaram e-mail pra gente e eles começaram a passar conteúdo online. Então eu vou falar um pouquinho do que eu tô fazendo em relação a essas duas disciplinas nesse período, que não tô tendo aula exatamente da faculdade, mas tô tendo conteúdo online dessas duas disciplinas. Começando com cálculo, que não é tão legal assim. Bom, como eu falei, em meados de março a gente recebeu um e-mail do nosso professor de cálculo falando que ele ia criar uma sala no Google Classroom e ia passar uns conteúdos, videoaulas pra gente ir se familiarizando para quando chegar lá ser mais tranquilo a nossa entrada. Mas ele deixou bem claro que era tudo voluntário, que assim, nada ia contar ponto pra gente na faculdade, ou nada ia ser deixado de lado quando a gente voltasse. Tudo que a gente tá vendo agora, a gente vai rever lá normalmente quando voltar, não vai passar direto. Isso não tá contando como matéria dada, tá contando como um adiantamento pra gente já ir se entrosando e também não ficar sem fazer nada, né? Então, bom, esse professor, ele criou a sala no Google Classroom e lá ele manda, tipo, várias videoaulas, que não são videoaulas, tipo, dele em pessoa, fazendo as coisas e tal. Ele grava a tela do computador, porque ele faz tudo no computador, os gráficos e as coisas e tudo mais. Então, ele manda videoaula dos assuntos e ele mandou pra gente também uma apostila com todos os assuntos que a gente vai ter de cálculo nesse semestre. Nesse primeiro período, que não sabemos quando começará. Mas enfim, e aí ele mandou pra gente, tem todas as matérias, e aí eu vou imprimindo conforme a gente vai dando esse capítulo. A gente tá atualmente no capítulo 4. E aí ele. Eu não sei de quanto em quanto tempo ele manda videoaula, mas assim, ele já mandou 4 até agora. E aí ele sempre, depois de 1 ou 2 semanas que manda videoaula, ele coloca uma lista de tarefas que a gente tem que fazer, né? De acordo com o capítulo, pra gente poder devolver pra ele. Então agora eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo as coisas de cálculo. Eu tô usando aqui esse caderno rebolado, que é lá da lojinha da minha mãe. E eu tenho aqui as duas divisórias, uma de cálculo e uma de anatomia. E o professor de cálculo, logo quando ele começou a mandar coisa, ele mandou aqui esse programa de complemento de matemática aplicada, que é o nome, assim, formal da matéria. E aqui é tudo que a gente vai dar no período. E aí ele mandou também uma apostila com todas as coisas. Eu, conforme eu vou precisando, né, eu vou imprimindo os capítulos, como eu já disse. Aqui eu tenho o capítulo 2 e o capítulo 4. Porque o 1 eu já fiz resumo, então já tirei daqui. E o 3 também já tirei. Resumo não. Enfim, eu vou explicar melhor. Bom, primeiro a gente recebeu, né, essa apostila e o que eu faço é grifar toda a parte de teoria da apostila. Essa aqui do capítulo 2 eu não tirei daqui do caderno ainda, porque eu não fixei direito esse conteúdo, então eu vou precisar voltar nisso aqui depois, pra fazer exercício e tal. Mas aí tudo que eu for tirando daqui eu vou colocando numa pasta. E assim, ele vai dando aula acompanhando o capítulo da apostila. Então eu sempre deixo a folha do lado,
a folha com o capítulo do lado, a folha para anotação também, e a aula dele. E aí eu vou anotando, juntando o que ele fala na aula com o que está na apostila. E eu nunca assisto aula de cálculo direto, porque senão eu enlouqueço. Sério, se você me segue no Instagram, você já viu pelo menos um dos meus surtos com cálculo. Então eu desmembro a aula em várias partes e vou indo bem aos poucos. Por exemplo, aqui, nesse capítulo 4 aqui, tem essas partes aqui de explicação, de teoria. E aqui tem uma parte de exercícios de fixação. Então eu pego um dia, eu assisto a aula e vou acompanhando a apostila até aqui, quando chego no exercício. Aí eu faço o exercício e paro por aquele dia. E aí no dia seguinte eu continuo a partir do exercício até chegar em outro exercício, porque senão, mais uma vez, eu não consigo fixar e eu enlouqueço com cálculo. Então é assim que eu tô fazendo com cálculo. Essa aqui é a minha pasta sanfonada. E nessa primeira divisória aqui, eu deixo tudo de cálculo. Isso aqui foi uma apostila que ele passou pra gente com requisitos para a matéria, né? Isso é coisa do ensino médio, que a gente fez uma revisão para poder entender tudo, né? Até porque a gente estava parado há muito tempo. Isso eram os requisitos que a gente precisa para essa aula. E aqui tem os capítulos que eu já estudei. Só que esses capítulos aqui são muito grandes. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter, tipo, tudo num lugar só para poder consultar. Então, eu sempre faço anotações da aula ou da apostila. Então, aqui, por exemplo, é um resumo daquela apostila de requisitos que eu mostrei. E eu resumi aquelas milhões de páginas aqui. E já tirei a apostila do meu caderno, porque não preciso, já que tudo que eu precisar eu posso encontrar e consultar aqui. Aí, essa parte aqui dos requisitos foi só baseada na apostila. Aqui em limites eu já assisti a aula junto com o capítulo 2, e aí fui anotando durante a aula mesmo. Como a aula é gravada, eu pauso, escrevo as coisas, tudo bem devagar para eu poder entender mesmo, porque o objetivo aqui é aprender, né? E eu tô fazendo as minhas anotações de cálculo bem padronizadas. Eu escolho uma cor. Aqui nesse caso eu tava usando a Crayola Super Tips. Eu sempre uso Crayola Super Tips, eu só uso uma caneta preta e a Crayola. E aqui é exercício da lista. Esses exercícios aqui eu escaneio e envio para ele corrigir. Aqui o terceiro capítulo sobre derivadas, também fiz o mesmo esquema de anotando da apostila junto com a aula. E aí fica um apanhado assim geral da matéria, e depois ainda pretendo fazer resumos baseados nessas anotações, ou em folha mesmo, ou em post-it para colar na parede. Mas isso daqui não é um resumo, pelo contrário, tem páginas e páginas, então é só uma anotação mesmo, juntando tudo. E aqui os exercícios, eu gosto muito, eu só uso folha quadriculada para cálculo, porque eu acho bem melhor, bem mais prático. Então aqui tem os exercícios, essas folhas que eu uso aqui para anotar são de gramatura 90 e essa daqui é folha normal. E esses são exercícios de fixação. Fiz muitos exercícios de derivada. Essas aqui são as listas que ele manda pra gente fazer e depois mandar pra ele. Então a mesma coisa, eu escaneio essa página e envio pra ele. A última coisa que eu dei de cálculo foi esse daqui, construção de gráficos. E aqui, mais uma vez, anotei as coisas do capítulo, juntando com a videoaula e deu essa anotação. Essa foi a mais curta que eu já fiz, só tem uma página frente e verso. Uma folha frente e verso, né? E também aquele mesmo esquema da Crayola. Nessa eu usei também uma brush pequenininha para completar aqui. E uma caneta preta e fui anotando. Aqui os exercícios. E aqui lista que a gente tem que fazer e mandar pra ele. Essa também já enviei, como sempre. Escaneia, manda e depois ele manda corrigido.
Eu também tenho esse livrinho aqui, é um livro didático, ele é um livro de cálculo 1 e ele é bem antigo, eu nem sei de quem ele era, mas ele tá aqui em casa. Acho que alguém deu pro meu pai, não sei. É uma editora da USP, se não me engano. E aqui tem, tipo, tudo que eu tô dando em cálculo tem nesse livro. Então, às vezes, quando eu tô com alguma dúvida, eu gosto de vir aqui pra poder ter uma outra visão, sabe? Porque eu sempre gosto de buscar materiais diferentes. Eu já tenho a apostila, tenho a videoaula e tenho esse livro aqui também quando eu precisava ver de um outro jeito. Bom, agora passando pra anatomia, que é assim o que tá me interessando muito. Mas assim, a anatomia tá perfeita. A gente tem 3 professores de anatomia e eles entraram em contato com a gente por e-mail também, final de março, início de abril. Porque assim, na verdade é uma disciplina só, que chama morfologia. E aí nessa disciplina tem histologia, embriologia e anatomia. Tem uma professora para histologia e embriologia, mas ela ainda não deu ar da graça pra gente. E tem 3 professores para anatomia. E o que está acontecendo com a anatomia? A gente está tendo, eles não chamam de aula, eles chamam de palestras introdutórias no GoToMeeting, que é uma plataforma de reuniões. E aí, terça e quinta, a gente entra lá às 7 horas, e aí são de 1h30, 2 horas de palestra, com chat para dúvidas e tudo mais. Assim, tá sendo incrível, vocês vão ver daqui a pouco. Gente, vocês podem ignorar meu vizinho tocando flauta lindamente, por favor? Enfim, como está funcionando com a anatomia. Do mesmo jeito que o professor de cálculo, os professores de anatomia falaram também que nada vai substituir as aulas presenciais. Nada está contando ponto, nada está contando como conteúdo dado. É só alguma coisa introdutória também pra gente não ficar sem fazer nada, pra gente poder ter uma interação com a matéria, com os professores e tudo mais. Eu tô simplesmente amando essas aulas de anatomia, essas palestras de anatomia que eles chamam, né, pra não dizer que é aula. Tá sendo muito gostoso estudar isso. E agora eu também vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo com a anatomia. Em anatomia, como eu falei, eu tô tendo umas palestras pelo GoToMeeting e eu faço as anotações, tem slides, né? Eu tiro sempre foto dos slides porque os professores não mandam, então eu vou tirando foto da tela. E eu faço anotações também do que eles estão falando e não tá nos slides. Nessas folhas aqui, eu faço tudo de lápis e correndo, porque não dá muito tempo. Sempre usando abreviações e tal, pra poder ir. Então aqui eu tenho anotado todas as aulas nessas folhas e eu deixo essas folhas naquela parte sanfonada também. A partir daqui eu comecei a colocar título nas aulas porque eu tava me perdendo nos papéis. E essas anotações de lápis e todas bagunçadas viram essas anotações aqui bonitinhas. Opa! No caderno. Eu uso folha pautada pra passar limpo as coisas de anatomia, porque assim não dá, pelo menos na aula online não dá tempo de escrever assim, tem que ser daquele jeito ali da folha, só que aquilo ali fica muito desorganizado pra quando eu preciso consultar alguma coisa, tipo, não rola mesmo. Então eu senti uma necessidade muito grande de passar limpo as aulas. E aí eu faço do mesmo jeito que eu fazia no terceiro ano nas minhas aulas, eu faço o método Cornell. Então desse lado daqui eu uso um sistema de tópicos para anotar as coisas que estão no slide principais. E aqui do lado eu anoto títulos e coisas que os professores falam. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo onde eu mostro como eu fazia minhas anotações no terceiro ano. E bom, eu faço assim. Eu gosto de colar a imagem, porque senão fica difícil de visualizar as coisas na cabeça e entender quando se trata de anatomia. E eu não tenho dotes artísticos para desenhar, então eu tô sempre imprimindo as imagens e colando junto com as anotações para ficar uma coisa bem didática e que eu entenda na hora de ver.
E eu tô amando essas aulas de anatomia, eu tô achando tudo muito gostoso. Eu amo ficar passando a limpo, ó, isso aqui eu desenhei. E passar limpo me ajuda a entender muito mais também, alguma coisa que eu não tinha entendido direito quando o professor falou. Depois, quando eu sento com calma pra escrever aquilo, vendo a imagem, eu fico tipo, ah, tá, agora fez mais sentido. Então, eu gosto muito mesmo de passar a limpo. Eu nunca fui de passar a limpo porque eu sempre consegui fazer tudo a tempo na sala. Mas agora eu tô tendo que passar porque é impossível fazer alguma coisa decente assistindo a aula. Então agora eu vou passar um pouco mais rápido aqui por essas anotações. E isso daqui é um resuminho que eu fiz sobre as artérias do membro superior, que eu tenho que terminar. Falta a parte da mão. Os professores começaram a recomendar que a gente comprasse livro-texto. Não comprasse, que a gente usasse livro-texto. E era uma coisa que eu não pretendia comprar agora, logo no início da faculdade, até porque biblioteca, todos os veteranos falaram que não tinha a mínima necessidade, porque na biblioteca da UF tinha tudo que a gente precisava. Só que acontece que não tenho como acessar a biblioteca da faculdade nesse período e eu precisava dos livros. Então, de Atlas eu consegui emprestado esses 2 volumes do Sobota, um de cabeça, pescoço, extremidade superior e tronco, vísceras e extremidade inferior. E eu amo que o sobrenome desse cara aqui é Putz. A gente tá nesse primeiro volume por enquanto, então eu não tô usando o segundo. E bom, ele é basicamente um Atlas, né? Eu, quando tô estudando, eu venho na parte que eu tô estudando e fico vendo as coisas, aí eu tampo e fico falando o que é e depois confiro pra ver se tá certo. Ups. Mas eu tenho esses 2 do Sobota. Eu comprei na Amazon, numa promoção, o Netter Anatomia pra colorir. Eu ainda não comecei a colorir ainda, mas como eu não tô tendo aula, né, nem nada, tipo, presencial e tal, a gente tá meio que estudando por conta própria, além tirando as palestras, né, e eu acho esse Atlas uma boa maneira de praticar. Eu ainda não pintei, mas várias vezes esses que não tem nome eu vou tentando identificar, e aí eu confiro aqui. E eu comprei também uns lápis de cor novos pra colorir, tô bem empolgada pra começar. Ele aqui tem numa página ele tem um resumo do assunto e na outra ele tem os desenhos anatômicos para você colorir. Além dos atlas, os professores pediram pra gente ir atrás também de livro-texto. Eu consegui um emprestado com a minha tia, mas ainda não pude ir lá buscar, provavelmente vou semana que vem. Só que eu já precisei do livro, então eu tenho ele digital e tô imprimindo os capítulos que eu precisava ler. Mas quando eu conseguir a versão física dele, eu mostro no Instagram, porque, meu Deus, isso aqui tem uns 3 capítulos aqui. Não, tá, tem 5 capítulos aqui. E é muita folha que se gasta. Preciso urgente da versão física, mas enfim. O que eu faço no livro texto é eu leio, marco e depois eu faço resumo em post-it dos parágrafos. Isso funciona muito pra mim, pra memorizar. Nas últimas semanas a gente não teve palestras novas, a gente teve só o que os nossos professores chamam de resumão, do membro superior. Então a gente teve algumas aulas de resumão, teve de ossos do membro superior, músculos do membro superior, inervação do membro superior e irrigação do membro superior. E aí nessas 4 aulas o professor ele começava fazendo um resumão, né, um apanhado geral. Então na aula de ossos a gente reviu todos os ossos do membro superior, todos os acidentes ósseos e tudo mais. E aí depois o professor ia mostrando pra gente peças anatômicas sem descrição nenhuma, e aí a gente ia dizendo, isso daqui é uma clavícula esquerda,
porque... E aí a gente ia analisando os acidentes anatômicos pra descobrir, né, que isso era uma clavícula esquerda. Ou então, esse nervo aqui é o nervo ulnar, porque a gente viu que ele passa ali por trás do epicôndilo medial e... Enfim. E aí o que eu tava fazendo pra estudar era eu pegava o livro-texto, grifava, resumia em post-it, depois ia consultar o caderno, eu anotava algumas coisas do post-it na margem esquerda do método Cornell. Aí depois de aprender, né, o conteúdo da teoria aqui pelo livro-texto, eu ia pro Atlas consultar o Sabota e depois no Nether para uma parte mais prática. E depois tinha aula, eu estudava sempre antes da aula. Só que agora a gente já terminou a parte dos resumões e eu não sei onde a gente vai entrar agora, em qual conteúdo a gente vai entrar agora. Provavelmente é cabeça e pescoço, não sei. E aí eu vou só esperar eles mandarem o cronograma das próximas semanas pra eu já começar a estudar pra chegar na palestra já tendo uma noção pra poder tirar dúvida. Mas é basicamente assim que eu tô estudando anatomia. Se eu mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, porque eu acho que agora eu vou começar a fazer resumo, porque eu já tô sentindo uma maior necessidade, eu mostro lá no Instagram ou em Storyvlogs por aqui. Mas foi isso. Até a próxima.